Olá, eu sou o Júlio César Fernandes e está no ar mais um Idoso em Foco. Nesta temporada especial, nosso podcast é produzido em parceria com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, PR2, e o Programa de Pós-Graduação em Ciências do Exercício e do Esporte, do Instituto de Educação Física e Desportos, o IEFD. Olá, eu sou Flávia Porto, professora do IEFD da UERJ. E eu sou Diva Pérez. E Flávia, a hipertensão é um problema sério, né? Cerca de 30 milhões de brasileiros sofrem da doença. Muitos adultos chegam na terceira idade hipertensos e enfrentam dificuldades de saúde no dia a dia por causa dessa condição. Pois é, Diva. Segundo o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, o índice de hipertensão chega a 60% entre os mais velhos. Muita gente, né, Júlio? De fato, Flávia. E segundo dados do IBGE, apenas 24% dos 37 milhões de idosos no Brasil se exercitam, sendo que a prática de exercícios é uma das melhores formas de se combater a elevação dos níveis de pressão. No episódio de hoje, vamos entender como as práticas esportivas podem ajudar no controle da pressão arterial. Para começar, vamos entender o que é a hipertensão. Conversamos com o doutor em Ciências do Exercício e do Esporte, Ricardo Cordeiro, pesquisador do tema sobre práticas físicas e a hipertensão. Ele explicou um pouco sobre o funcionamento da doença no organismo. A hipertensão arterial sistêmica é conceituada como uma doença multifatorial no qual induz elevação dos níveis de pressão dentro dos vasos sanguíneos arteriais. Então, se eu tiver algum aumento além da normalidade dessa pressão, ela vai ocasionar alguns problemas, principalmente no nosso motor, que é o coração. O coração bombeia o sangue através das artérias. E aí, se essas artérias estiverem com muita pressão, isso pode danificar o coração, porque ele vai ter que se esforçar muito para vencer essa resistência, essa pressão. Ele também comentou sobre a importância dos idosos aderirem às atividades físicas, buscando diminuir o uso de medicamentos. Visto isso, como a gente tem o principal fator de doença cardiovascular, a elevação da pressão arterial, há essa recomendação do treinamento físico para hipertensos, especialmente pessoas idosas. Tanto com a finalidade de tentar diminuir o número de medicamentos, até mesmo abolir a medicação, porque a gente já sabe que alguns efeitos sucessivos do treinamento físico levam a mecanismos fisiológicos para a melhoria da pressão arterial, bem peculiares que os remédios antihipertensivos fazem no organismo da pessoa idosa. Interessante, né? É muito importante deixar o sedentarismo e iniciar a prática de atividades físicas. Um estudo feito pelas universidades de Sydney, na Austrália, e a University College London, no Reino Unido, indicaram que dedicar 27 minutos do dia é o suficiente para reduzir os níveis de pressão. Muito pouco tempo, Júlio. Eu ainda vi no mesmo estudo que o risco de doenças cardiovasculares podem cair em até 28% com esse hábito. Mas, Diva e Flávia, por que então a maioria dos idosos não pratica atividades? Boa pergunta, Júlio. Mas antes, você sabe o que são as academias da terceira idade? As ATIs no Rio de Janeiro, que já foram tema de um episódio do Idoso em Foco, é um projeto da Prefeitura que conta com equipamentos de exercícios em várias praças públicas da cidade. Bem lembrado. Em 2025, a Prefeitura estabeleceu um novo serviço que busca revitalizar as 1.400 academias que estão espalhadas pela cidade. Muito legal. Porém, além da criação e revitalização dessas estruturas, é importante que se garanta a presença dos idosos nessas academias. O professor Paulo Farinati, do IEFD da UERJ, comentou um pouco sobre a importância dos idosos serem oportunizados a praticarem exercícios. Uma coisa que é fundamental nessa discussão não é apenas apontar o dedo para a pessoa idosa e dizer seja fisicamente ativo, mas criar as oportunidades e as condições para que elas possam se envolver em atividades sociais que demandam atividade física.
Porque não adianta apenas reconhecer que o exercício, que a atividade física é importante para essa população. Você tem que criar as condições, os espaços sociais para que essa pessoa possa interagir com outras da mesma idade através da atividade física. Ele também explicou como as questões psicológicas afetam os mais velhos e como os exercícios físicos podem ajudar nessa questão. Comum em qualquer idade. O idoso não é diferente em relação a isso. Talvez as fontes de estresse e ansiedade das pessoas idosas sejam diferentes das fontes de estresse de pessoas mais jovens. O exercício físico, ele atua no sentido de proporcionar uma via de escape para essas situações de estresse e ansiedade. Claro que o exercício regular ele pode contribuir com algumas coisas, né? Mas, novamente, a gente cai na questão da oportunização. Ou seja, o quanto que pessoas, né, com diferentes tipos de distúrbio de ordem psicológica são oportunizadas a fazer atividade física. Agora eu entendi, gente. Então, além da disposição dos idosos, é bom que sejam criados espaços para eles se sentirem confortáveis e incentivados a praticar. Isso aí. Mas agora, mudando um pouco de assunto. Diva, você já ouviu falar em exercício combinado? Já sim, Flávia. É a prática conjunta de treinos aeróbicos e resistidos. Basicamente, é quando você malha e depois dá aquela corridinha na esteira. Isso mesmo, Diva. O Ricardo também comentou sobre o que é exercício combinado e por que esse conjunto é a melhor forma de se combater a hipertensão. O exercício aeróbio, esses de grande massa muscular, como pedalar, correr, nadar, caminhar, que atinge grandes massas musculares, dinâmica, esses seriam os melhores tipos de atividade física para diminuir a pressão arterial. A gente também tem o exercício resistido, que é aquele que faz força, que melhora o aparato neuromuscular, que com o envelhecimento é muito importante, né? Se eu posso ter uma combinação do exercício aeróbio e resistido na mesma sessão e ele me causa benefício cardiovascular e neuromuscular, opa, eu estou prevenindo e estou tentando atingir essas duas aptidões físicas voltadas para a saúde que são muito importantes para a pessoa idosa. Ele também esclareceu sobre os efeitos crônicos da adoção dessas atividades, principalmente explicando o conceito de hipotensão pós-exercício. A hipotensão pós-exercício, ela conceitua em diminuição da pressão arterial após uma sessão de exercício, quando comparado aos níveis de repouso, isto é, antes da sessão, ou quando comparados a um dia sem exercício. Isto é, se eu quero diminuir os níveis pressóricos depois de 12 semanas, depois de 10 semanas de exercício, essa atenuação crônica, depois de várias sessões de exercício, ela está associada com a diminuição aguda, isto é, ela está associada com a hipotensão pós-exercício. Caso não tenha ficado claro, a hipotensão pós-exercício é um efeito agudo, ou seja, uma variação que afeta a pressão apenas por um período curto e determinado. Ricardo, em seu estudo, tenta entender os efeitos que essa hipotensão pode gerar, cronicamente, isto é, por um longo período de tempo. Entendi, Flávia. Então, os idosos têm que se aproveitar das reações dessa hipotensão. Essa diminuição da pressão é sempre após exercícios. Sendo assim, se a prática for regular, os níveis vão, a cada dia, se mantendo mais baixos. Flávia, a gente já ouviu de especialistas quais são os melhores treinos para se regular a pressão. Já entendemos também que é importante ter espaços de convivência para que os idosos se sintam acolhidos e estimulados a praticar. Mas e para eles? Como essa mudança de hábito impacta em suas vidas? Ótima pergunta, Júlio. Para respondê-la, nós ouvimos a senhora Marília Siqueira, que contou um pouco da sua vida e como as práticas a ajudaram a cuidar da hipertensão. Ela explicou para a gente como descobriu que tinha a doença e falou um pouco das dificuldades de lidar com ela. Descobri que eu sou hipertensa quando, toda vez que eu ia para o IMA, a minha pressão sempre estava alterada, 14/8. E fui ao cardiologista, ele me pediu uma série de exames e constatou
que eu sou hipertensa. Na realidade, no dia a dia, é continuar fazendo suas atividades, as atividades normais, fazer ginástica, fazer hidroginástica e manter a pressão normal com a medicação. A Marília também contou o que a motivou a começar a praticar. Eu sou uma pessoa que sempre gostei da prática de exercícios. Quando eu tinha 17, 18 anos, eu fazia balé. Aí depois, com 21 anos, que eu casei, tive filhos e tudo, continuei um pouco do balé, mas aí eu voltei para a ginástica localizada e atualmente eu faço ginástica localizada e faço musculação na UERJ. Com certeza, a atividade física tem que fazer sempre. Não pode parar. Independente da idade, tem que praticar exercícios. É isso aí. É como ela disse, é muito importante começar a praticar, independente da sua idade. Com base em tudo que contamos hoje, nos conte o que você está esperando para começar a praticar. É um ótimo questionamento para concluirmos essa conversa, Diva. Ficamos por aqui no episódio de hoje. Júlia e Diva, foi uma honra dividir esse bate-papo com vocês. Aprendemos muitas coisas sobre hipertensão e exercícios físicos. O prazer é todo meu, Flávia e Júlio. Espero que a conversa que tivemos hoje ajude os idosos a começarem a se exercitar. Muito obrigado pela companhia, Diva e Flávia. Espero que, conforme passem os anos, esse conhecimento seja cada vez mais difundido para atingir mais e mais pessoas. E para você que ficou com a gente até agora, também o meu muito obrigado. E fique com a gente para os próximos. Idoso em Foco. Produção Rádio UERJ. Apoio: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Instituto de Educação Física e Desportos. Programa de Pós-Graduação em Ciências do Exercício e do Esporte. E divulgação científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Realização: Centro de Tecnologia Educacional da UERJ.